Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Comitiva visita Pará de Minas para avaliar a situação hídrica daquele município após Copasa ter sido trocada por outra companhia de abastecimento. Como divulgado pelo Jornal da Cidade, nesta quarta-feira, dia 18, uma comitiva montada pelo prefeito Rodrigo Lopes esteve na cidade de Pará de Minas, distante 80 quilômetros de Belo Horizonte, para avaliar a situação hídrica daquele município após a Copasa ter sido trocada por outra companhia de abastecimento. Mas o motivo foi muito além desse. Os andradenses queriam saber também como funciona o trabalho de tratamento de água e esgoto em Pará de Minas, da empresa Águas do Brasil, a mesma que assumiu as cidades de Araçoiaba da Serra e Votorantim, ambas no interior paulista, e que foram visitadas em janeiro por uma comitiva de andradenses. Em Pará de Minas, ontem, participaram da visita, além do prefeito Rodrigo Lopes, o vice João Luiz, o engenheiro da Sabesp aposentado Domingos Antônio Biasoli Salles, vereadores, funcionários de setores de meio ambiente da prefeitura e a equipe de jornalismo da Rádio Vinícola, o único meio de comunicação a atender o convite feito pela administração para acompanhar, no local dos fatos, os acontecimentos que poderão mudar a vida da cidade em um futuro próximo. Assim que a comitiva chegou à sede da empresa Águas de Pará de Minas, foi recebida por funcionários e diretores e participou de uma palestra ministrada pelo superintendente Tiago Contage, que por cerca de 2 horas forneceu detalhes do trabalho iniciado há 3 anos e que mudou para melhor a vida da população de Pará de Minas. Durante este momento, todas as dúvidas foram respondidas e vários dados técnicos e estatísticos foram apresentados. Na parte da tarde, a comitiva seguiu para a estação de tratamento e para outros locais onde a água é tratada antes de ser enviada à população, bem como também a estação de tratamento de esgoto local. Ao término da visita, o superintendente Tiago disse ter ficado satisfeito com o interesse que a cidade de Andradas apresentou no trabalho realizado em Pará de Minas. Vamos ouvi-lo. Eu saio satisfeito, eu acho que o objetivo foi cumprido, até pelo que nós temos atestado, conversando com todos os componentes da comitiva, do entendimento, do esclarecimento de tudo que a gente viu, agora aqui especificamente no ponto original da captação, onde é captada a água do Rio Paraupeba, mas eu acho que assim, de um modo geral, a gente da Água de Pará de Minas está muito feliz, satisfeito, e eu acho que dentro daquilo que nós planejamos mostrar, dentro da troca, né, de experiência, das perguntas, dos questionamentos, de comparações com os problemas vividos hoje na cidade de Andradas, eu posso dizer que eu acho que o sucesso foi sim alcançado de ambas as partes. Agora é importante frisar que se a empresa assume Andradas, é tudo preto no branco, não é? Não tem como prometer e não cumprir. Essa na verdade, é uma premissa do Grupo Águas do Brasil, né? E que se desdobra nas suas 14 concessões que tem ao longo dos 4 estados brasileiros, né? Nós somos o primeiro, como a gente já disse, aqui em Minas Gerais, no estado de Minas. Então essa de fato é uma premissa. Não adianta as promessas. Eu acho que inclusive sobre todos os aspectos e o momento pelo qual o país vem atravessando, que mais as pessoas, a população e de certa forma os clientes, o que não precisa exatamente de promessa. Acho que a gente precisa fazer, mostrar e dar resposta para você, principalmente num segmento como o nosso, devolver, que foi o caso de Pará de Minas, as condições mínimas de saneamento garantido pela Constituição, inclusive. Então essa foi uma orientação que nós tivemos desde o início e que nós imprimimos aqui em Pará de Minas, que foi exatamente fazer rápido, resolver o problema da população, e aí sim
agora, com muito mais tranquilidade, a gente continuar, na verdade, planejando no médio e no longo prazo. Mas, sem dúvida alguma, o que importa é mostrar a que veio e mostrar serviço e com velocidade, principalmente quando você tem a população sofrendo, seja com a falta d'água, seja com a ineficiência no serviço, seja com, enfim, qualquer tipo de problema que toque a qualidade de vida das pessoas no dia a dia. É muito importante que se faça com velocidade. O vereador Carlos Roberto destacou a estrutura da empresa visitada e disse que a esperança de colocar uma empresa deste porte em Andradas é grande. É uma análise positiva, sim. A gente está acompanhando, como você está podendo ver aí, a gente vê a estrutura da empresa que faz o tratamento de água e de esgoto. Então, como a gente não tinha esse conhecimento desse potencial, a gente volta com uma esperança muito grande que a gente tiver a oportunidade de estar colocando uma empresa desse porte em Andradas, eu acho que é o necessário hoje para o nosso município. A questão da estrutura, Roberto? Muito bem feita a estrutura, bem avançada, já bem evoluída. A tecnologia deles é impressionante. Então, eu acredito que qualquer que seja a empresa que for tratar uma água em Andradas, eu não acredito que a Copasa teria esse potencial. A gente não pode julgar antecipadamente, porque se esse contrato for cancelado, anulado, terá uma nova licitação, eles podem estar participando, mas dentro do que a gente está vendo dessas outras empresas, não só hoje aqui em Pará de Minas, mas como nós tivemos a oportunidade de Araçoiaba, Votorantim, pela tecnologia dessas empresas hoje, é o que nós precisamos para o nosso município, é para dar um respaldo e atender a necessidade da população e pensando para o futuro do nosso município. Já o vereador Regis Basso afirmou que estudos devem continuar para que a cidade assine um bom contrato e pediu para a população colaborar neste processo. Pelo que a gente está vendo aqui, é uma coisa fantástica. Agora a gente tem que pegar, estudar, levar, assim, na maioria das vezes tem alguém que sabe muito mais as coisas mais que a gente. Nessa parte eu até sou leigo nesse ponto. Inclusive você está aqui junto comigo, você está vendo a situação. São coisas, ao primeiro olhar, levaria sem dúvida nenhuma. Mas a gente precisa ver o contrato, o que é para ser bem feito, para não acontecer o erro que foi feito há anos atrás. Porque quem está pagando é a população. Então a gente vai estudar e a gente pede que a população também nos procure para dar ideias e para a gente estar podendo passar o que a gente viu aqui. O secretário municipal de Serviço Público e Transporte Interno, Claudinei dos Reis, realçou a forma automatizada com que o sistema funciona e deu detalhes dos constantes problemas de falta de abastecimento em Andradas. De acordo com ele, a Copasa não tem estrutura para oferecer um bom serviço à população. Aqui, o sistema deles aqui é uma utopia para nós, né? Tudo eletronicamente controlado, você vê que é tudo bem estruturado, existe gerador, existe tudo um controle, um planejamento, que a gente vê que é uma coisa séria mesmo, não é uma coisa que foi feita de malemar, foi feita de qualquer jeito. Você vê que tudo é tudo automatizado, é coisa de primeiro mundo. E o que você espera para o futuro, você que está diretamente relacionado aí à administração pública e que vem sofrendo, inclusive, com as situações relacionadas à Copasa? O futuro eu espero que, assim, que tenha uma definição a respeito do contrato da Copasa, que se faça uma nova licitação e que se ganhe uma empresa um porte dessa aqui, que mantenha uma estrutura dessa em Andradas, porque, infelizmente, a Copasa trata Andradas com descaso. Trata a gente como com certo, como se diz, um preconceito, porque é impossível, os mesmos problemas que nós temos lá é problema de 30 anos atrás e que continuam sendo os mesmos problemas. E a gente sente que existe essa falta de respeito. E aqui a gente está vendo a seriedade do serviço, estão vendo a seriedade de tudo que foi montado aqui. É coisa de primeiro mundo. Agora você, como secretário de obras ali no dia a dia, você sente que a Copasa não é parceira da prefeitura? Assim, os funcionários do município da Copasa, eles são parceiros sim, só que eu acho que eles não têm uma estrutura devida. Eu acho assim, eles tem os funcionários, eles recebem ordem de cima e nem sempre as ordens que eles recebem de cima são as ordens coerentes. O pessoal mesmo, o Valdeci, todo mundo que trabalha em campo, são o pessoal tudo bom. Só que nós vemos que eles têm uma limitação por falta de estrutura. Essa falta de estrutura acaba prejudicando eles, que sucessivamente prejudica a sociedade.
É que eu vejo, entendeu? É uma coisa que essa semana, por exemplo, que passou o caminhão pipa da prefeitura, precisou levar água na Santa Casa 2, 3 vezes, precisou levar água no presídio por conta de falta de água, entendeu? E nós, como se diz, não chegamos no período de estiagem ainda. O prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, também avaliou positivamente tudo o que viu, destacando um investimento impressionante feito pela Águas de Pará de Minas, onde um canal de 28 quilômetros foi construído em apenas 5 meses para levar água do rio Paraopeba para a cidade de Pará de Minas, o que resolveu o problema de abastecimento que o município enfrentava. O chefe do Poder Executivo também disse estar planejando tomar uma decisão definitiva já nos próximos dias a respeito da saída ou não da Copasa de Andradas. Fomos lá na captação no rio Paraopeba. É admirável o investimento feito, né? É uma coisa que a gente nem mensurava que uma empresa podia fazer um investimento dessa monta. São 28 quilômetros de adutora, de ferro fundido, uma estrutura construída em 5 meses, né? Toda dentro dos parâmetros. E uma diferença, né, para a população de Andradas ter uma ideia, seria como trazer a água lá do Rio Pardo, lá de Caldas ou de Santa Rita. Porém, lá do Rio Pardo, com exceção de um pequeno bombeamento para a saída do rio, ele vem por gravidade. E aqui eles têm um desnível de mais de 270 metros, então tem que ter vários boosters de bombeamento dessa água para chegar até aqui. Então é um investimento fabuloso. E a estação de tratamento, né, que já existia do município, só que a forma com que está operando hoje dentro da maneira correta. Então isso mostra que de fato nós estamos no caminho certo de exigir que nós queremos mais do que a Copasa tem nos dado, até porque nós vimos que tem quem dá mais do que está sendo dado a nós andradenses. A gente caminha agora para o fim, né? Já estamos passando metade do mês de abril, tal. Daqui a pouco chega o meio do ano. O que você planeja para os próximos meses nesse sentido? Bom, Sandro, eu vou analisar. Tem a notícia que a Copasa protocolizou a resposta deles contrapondo o parecer do Juliano, o nosso procurador. Eu vou avaliar isso, mas eu posso te dizer que caminha para uma rescisão mesmo, né, a nulidade do contrato, até porque o esgoto não faz parte desse contrato. O contrato nosso, ele não está dentro da Lei Nacional de Saneamento. O nosso plano municipal, ele já apontou isso. Então acredito eu que até aí o final do mês de abril a gente já tem uma definição, e aí a gente vai partir para o trâmite, né? Sendo a minha definição pela nulidade, possível que a Copasa entre na via judicial. E aí vai depender de como que o juiz vai entender essa situação. Acho importante a gente ter uma conversa com o promotor e com o juiz, pontuando, né, isso que a gente conheceu e o nosso entendimento. E a gente espera muito que nós possamos ter em Andradas a qualidade que hoje Pará de Minas tem. O Grupo Águas do Brasil, Saneamento Ambiental Águas do Brasil, SAB, é líder no setor de concessões privadas prestadoras de serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos no país. De acordo com o site oficial, o grupo possui um corpo técnico experiente e realiza grandes investimentos em inovação e na implantação de novas instalações, levando por meio de novas concessões mais qualidade de vida e saúde a milhões de habitantes. Com atuação desde 1998, o Águas do Brasil realiza parcerias com empresas privadas, prefeituras e demais órgãos públicos dos municípios onde atua, destacando-se entre as principais organizações do país no setor. Agora iremos conversar com o engenheiro da Sabesp, aposentado Domingos Antônio Biasoli Salles, ele que também participou da comitiva de ontem que visitou Pará de Minas. Seu Domingos, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de vir aqui no programa, né, para a gente bater nessa ocasião um enfoque muito mais técnico de qualquer outra enfoque com relação ao jornalismo. Eu até brinquei com o senhor, olha, seu Domingos, o senhor não está aqui participando dessa entrevista como diretor da organização Vicente Salles, tá bom? O senhor como engenheiro aposentado da Sabesp, não é que no estado de São Paulo faz o trabalho que a Copasa faz em Minas, então o senhor participou da comitiva ali ontem como um especialista que conhece todos os detalhes, os meandros desse negócio, que é um negócio um tanto quanto complicado.
a questão de captação de água, de abastecimento, de esgoto, tratamento, tudo isso. E com a experiência que o senhor tem, seu Domingos, que análise que o senhor faz de tudo o que o senhor viu ontem lá em Pará de Minas? Não, realmente a gente, para ter uma análise mais detalhada, a gente deveria conhecer muito mais do sistema. Nós, por exemplo, não tivemos a oportunidade, apesar de que levantada a princípio, mas é uma confusão que a gente pode ter, a pessoa que realmente não está preparada, o negócio falou, para agir com relação ao sistema. Nós não fizemos qualquer visita, quer seja no sistema de tratamento de água, e não fizemos qualquer visita no sistema de distribuição e reservação de água. Então nós, no sistema de água, o que nós fizemos foi uma visita na captação e no sistema de adução, para levar a água desde a captação até chegar à estação de tratamento, que a gente não chegou a ver. Nós vimos a parte de tratamento muito na área de esgoto, né? Agora, dentro dessa rápida análise, eu vou tentar fazer alguma colocação de diferenciais que a gente tem visto com relação ao que a gente conhece e que houve uma evolução. E eu praticamente desde 2006 eu deixei a Sabesp, então 15 anos se passaram e realmente houve uma evolução. E essa evolução, primeiro de tudo, uma coisa interessante a gente citar aqui, houve uma evolução muito grande na área de informática, hoje, por exemplo, nós temos na zona rural da cidade de Andradas, as escolas estão todas já com computadores. Então eles têm condições de ter acesso a tudo rapidamente. É uma condição que não existia antes dos computadores, de tal forma a se fazer um centro operacional, igual eles fizeram lá, que foi citado pelo Ney, né? Então, por exemplo, hoje em dia, interessante, as escolas da zona rural, todas têm computadora, as crianças estão sabendo o que está acontecendo no mundo. Ao mesmo tempo, aí vem um paradoxo. Ao mesmo tempo que eles têm um computador e sabem o que está acontecendo no mundo, eles não têm um esgoto coletado, não têm um esgoto tratado, não têm uma água adequada. Então, chegou a hora então de acompanhar isso, e é muito mais importante você fazer um investimento na área de saneamento, porque é uma coisa muito importante também, que a gente sabe, e tem números disso, que se você, por exemplo, você teve um enfoque no preventivo do que no corretivo, você vai ter muito mais resultado. Vou dar um exemplo. A cada real aplicado você num tratamento adequado de saneamento básico, você economiza R$4 nos hospitais, com tratamentos, com as pessoas todas. Então precisa de ter uma mudança de enfoque e não ter aquele enfoque que tinha antigamente. Não, a água é uma coisa que fica enterrada no coisa que ninguém vai ver e não vai dar voto. Não, pelo contrário, a água é uma coisa que realmente vai dar um resultado, uma satisfação muito grande, um resultado muito maior que qualquer outro investimento. Então, resumindo a situação, se tivesse uma coisa mais adequada, não teria tanto hospital, precisando tantas necessidades do hospital. Talvez seja uma maneira de... Esse enfoque precisa ser resolvido. Água é saúde. E dentro da parte técnica propriamente dita, eu vou abordar alguma coisa. Se a gente não chegar num ponto, a gente para e continua outros dias, porque seria um assunto para falar sobre muito tempo, né? Um grande enfoque que eu vou dar lá tudo, inclusive também foi levantado aqui, já foi citado pelo pessoal, é a questão do centro operacional. O que eu diria que é um centro operacional? O centro permite um acompanhamento do sistema como um todo, numa etapa que completa não só a cidade, como o município como um todo. Então, o que eu quis dizer? Por exemplo, eles têm uma sala lá toda e você fica na parede com vários monitores e você sabe tudo que está acontecendo no sistema, porque justamente é isso que eu acabei de falar. Eles têm hoje tudo informatizado. Então, eles têm um momento, por exemplo, se foi ligada uma bomba lá na zona rural a 30 quilômetros, quem está aqui na área já sabe exatamente o que está acontecendo lá. E quem liga essa bomba é quem está ali na sala. Isso é interessante, né? Eles têm tudo automatizado, né? Então eles conseguem fazer tudo aquilo. E é uma coisa interessante. Temos um outro enfoque que nós temos de fazer nesse momento aqui tudo. Um dos grandes problemas que nós temos em Andrada, nós temos uma área rural muito extensa. E a Copasa, ela não atende às áreas rurais. A Copasa atende à cidade, mas ela não atende ao município como um todo. Então, quem que tem de cuidar da água dos distritos, dos bairros, da zona rural nossa? É a prefeitura.
No caso específico lá, eles têm uma empresa que é responsável por tudo que se fala de água no município como um todo. E tem um controle ali dentro da sala deles de saber tudo que está acontecendo no município como um todo. Isso acontece, por exemplo, você saber, por exemplo, uma bomba que está pegando a água lá do rio quebrou. Se você souber no momento que ela quebrou, é uma situação. Mas se você souber isso no momento em que faltou água na sua casa, é outra situação totalmente diferente. Então, você tem um centro de controle que permite você a manipular os seus vários sistemas. No caso, lá são vários sistemas que se reúnem para dar um resultado. Isso é totalmente diferente. Então, essa posição, está dando para vocês entender? Sim, tranquilo. Uhum. Então, essa posição, por exemplo, de contrato contemplando o município, não apenas a cidade, em relação a toda a gama de serviços, é essencial aqui na cidade de Andradas. Já pensou você saber que toda a zona rural da cidade de Andradas, todos os distritos, todas as áreas da cidade tem uma água de qualidade, com controle, e você saber, tendo um controle dentro da sua sala, saber o que está acontecendo lá tudo, você saber que toda essa área rural está tendo um tratamento adequado do seu esgoto, poxa, seria uma coisa de outro mundo. E isso é uma coisa que, infelizmente, que acontece. A Copasa aqui, ela contempla só a cidade. E ainda assim contempla a cidade só num dos setores. Qual que seria esse setor? A água. Não quer saber do esgoto. O esgoto é problema do município. Poxa, isso é fundamental, que se nós chegarmos nesse ponto de ter uma empresa aqui, colocar um contrato muito bem estruturado, de forma que te dê garantia de que o atendimento será globalizado no município. Porque hoje nós temos condições disso, que nós com a internet, com tudo que nós temos, de oferecer, de trazer isso. Né? E uma outra situação também que seria interessante falar lá. Quando eles fizeram o contrato, quando eles assumiram lá tudo, um dos problemas que eles tinham é que um serviço depende do outro. Então, por exemplo, a água depende da energia elétrica. Então, um dos problemas que eles tinham é que muitas das áreas no meio do caminho deles não tinha energia elétrica. Então, lá, se eles tiverem 10 áreas ocupadas pela empresa lá tudo, que prestam serviço, coisa. Então, vamos dizer, primeira área, lá onde pega uma bomba no rio. É uma área. Depois, no meio do caminho, para chegar até na estação de tratamento de água, vamos ter 5 ou 6 áreas. Aí, essas 5 ou 6 áreas dependem da energia elétrica. Quer dizer, o que acontece aqui? Vamos dar um exemplo aqui na cidade de Andradas. Quando você liga na Copasa, o que está acontecendo? Está faltando água em casa. Qual que é a primeira resposta que eles dão para você, geralmente? A primeira resposta para você não é que acabou a energia elétrica, a bomba não está funcionando. Nós temos que esperar a bomba receber energia elétrica para voltar a funcionar. Lá, sabe como funcionam as coisas? É uma coisa que pouca gente coisou, mas o Ney verificou isso muito bem. Lá, eles não só levaram um sistema auxiliar nos lugares em que a CEMIG não estava tratando adequadamente, eles investiram. Eles levaram, esse é o sistema deles para levar energia lá em cima. É mais ou menos o que nós aplicamos aqui com relação ao pico do avião, é nativo hoje em dia. Até na porta lá a CEMIG chega. Para subir o morro, nós precisamos investir. Nós levamos a energia lá em cima. E o que nós fizemos? Também estabelecendo uma analogia. Nós estabelecemos lá em cima também um sistema de geração de energia. Quer dizer, a hora que acabar a energia, simplesmente você tem de ter um sistema de bombas com guarda-óleo que abastece isso. Então isso que acontece aqui em Andradas, por exemplo, está faltando água na sua casa porque nós estamos esperando chegar a energia da CEMIG. Lá não vai existir nunca. Não vai existir nunca por quê? Porque eles fizeram um sistema de buscar energia em outros pontos e caso falhar esse sistema, cada uma das áreas deles tem um gerador que fornece energia na hora. E que é mais importante, eles vão saber que está tendo uma falha no momento em que tiver essa falha. Não vão esperar faltar água em casa, o ouvinte, a pessoa ligar e falar, está faltando água em casa para tomar providência. Não, porque na hora que uma bomba parou de funcionar, eles vão ter o seu centro operacional lá que está avisando assim, ó, a bomba tal, de tal lugar, parou de funcionar. E se precisar acionar uma bomba emergencial da própria sala de monitoramento, isso já é possível. Já é possível, inclusive eles têm um sistema de almoxarifado já de reserva para as bombas. Então, por exemplo, não existe possibilidade de queimou uma bomba, vou esperar consertar essa bomba, vamos mandar buscar essa bomba, vamos levar tudo. Não,
Eles já têm um sistema de almoxarifado que dá cobertura suficiente para que antes de acontecer, antes dessa bomba falhar, quando ela começar a dar algum defeito, ela simplesmente você vai ter informação e você vai tomar providência, porque na hora que acontecer lá tudo, você já está com o pessoal lá no local para funcionar. Então, não só nos equipamentos, mas também a geração de energia, a maneira de fazer, por exemplo, seria a mesma coisa. Aqueles problemas, por exemplo, que avisam você, por exemplo, tem um gerador funcionando lá adiante, mas eles no sistema, no centro operacional deles, eles vão saber aqui antes de ir lá tudo, antes de dar o problema, se esse gerador já está abastecido por óleo, se está faltando óleo, se está quase acabando, se não está. Então, é realmente um outro mundo. Eu não estou falando que todos os sistemas hoje, eu não estou falando do caso específico deles a tudo. Mas eu mesmo trabalhei muitos anos na Sabesp, nós não chegamos a esse ponto ainda, na Sabesp. Tem muitas coisas que estão evoluídas, que estão ótimas, tem tratamento de esgoto em quadra, na maior parte, coisa, mas eles ainda não chegaram nesse ponto ainda tudo, mas estão evoluindo para isso. E lá o que eles fizeram? Eles conseguiram um sistema, um centro operacional, e que você dá um comando lá de dentro da sua sala. Se você ficar o dia inteiro sentado numa mesa, igual nós estamos aqui olhando na parede, deu uma falha numa bomba, você vai ligar aqui tudo para outra bomba entrar no lugar. Ou vai acionar o esquema, tudo. Você tem, por exemplo, tem um esquema de comunicação, quando eu falei da internet. Lá eles têm uma cidade de 95 mil habitantes. A cidade de 95 mil habitantes, para atender essa cidade de 95 mil habitantes, eles têm 155 funcionários. Para atender esses 155 funcionários, eles têm 50 veículos. Então o que acontece? Uma coisa interessante também. Eu acredito que a Copasa e Andradas não tenha 50 funcionários. Ou menos que isso. Está certo que é proporcional, porque aqui nós temos 30 mil habitantes. Se fala muito em 40, mas quando se fala em 40 mil habitantes no município de Andrade, não na cidade de Andrade. Então tem, digamos, uns 30 mil. Então, proporcionalmente, vamos dizer assim, de 30 para 90 seria um terço. Então, se lá tem 50, aqui no mínimo nós devia ter uns 20. Eu não sei se tem 20 aqui. Eu não sei também, por exemplo, se lá tem 50 veículos, no mínimo aqui devia ter 50 dividido por 3. De repente, 15 a 20. Será que tem 15, 20 veículos aqui? Não sei tem. Se tem isso. Eu também acho que não. E aí o que eles têm? Por intermédio desse sistema, por exemplo, tem um veículo que está rodando a zona rural todo dia. Um veículo que roda a zona rural lá, ele gira em torno de 300 km por dia só na zona rural, entre todas as instalações da empresa lá tudo. E o que acontece? Deu um problema na zona rural, funciona mais ou menos igual o Uber está fazendo hoje na informática. Deu um problema na zona rural, eles têm condições de saber, de controle dos veículos ali no centro operacional, qual que é o veículo que está mais próximo do lugar que vai dar o problema. Então eles pegam essa equipe e já mandam ela tudo, você anda, hoje desvia um pouquinho do seu tráfego que vai estar dando problema ali na outra área ali perto. Então, nós estamos realmente partindo para um outro mundo, usar os benesses que a informática traz para nós e que o progresso está trazendo para nós, em função de reverter isso para o município em todo. Agora, seu Domingos, e aquele canal que foi construído do Rio Paraopeba até a cidade de Pará de Minas, 28 quilômetros, e praticamente eliminando um problema de anos que a cidade tinha lá? Eles simplesmente chegaram em 5 meses, construíram e a água chegou na cidade. Você tocou num ponto muito importante. Você verificar um diagnóstico daquilo que está falho. Então, por exemplo, o que acontece lá na cidade, por exemplo, eles tinham um tratamento de água, eles praticamente não precisaram mexer no tratamento. E detectar que aquele tratamento era suficiente para funcionar. E aí, mas aonde que está então o problema que está tendo? O problema está pegar a água do rio e levar até no tratamento. Aí o que eles fizeram? O investimento deles foi de imediato. Vocês detectaram isso? Nós vamos investir para levar. Então fizeram esses 28 quilômetros. Não estou dizendo que esses 28 quilômetros não existiam. Talvez tivesse um dimensionamento inadequado em termos de vazão, em termos de atendimento à comunidade. O que eles tinham não era suficiente para atender, mas estava cheio de falha. Não tinha esse sistema de ter energia no meio do caminho, que se falhar uma bomba, se falhar a CEBIG, de ter um sistema de gerador. Então, mas foi um rasgo de 28 quilômetros e nós passamos por todo esse rasgo, né, seu Domingos? É verdade. Porque não precisou desapropriar nenhum terreno, porque o prefeito permitiu, o Antônio Júlio, que fosse por via pública.
Não é isso, foi uma coisa que economizou. Por exemplo, se fossem fazer um trabalho em linha reta, teria que passar embaixo de residência, seria a maior trabalheira do mundo. Você tocou num outro ponto também muito interessante da gente analisar. Quando você tem um órgão público, ele tem aquela burocracia que te emperra o serviço. Vamos dizer, por exemplo, você tem de comprar uma bomba, você tem de primeiro ir atrás do governo, atrás de conseguir o dinheiro, depois que conseguir o dinheiro, você tem de fazer uma licitação pública, você tem de ir atrás das firmas, você tem de esperar os dias que vai publicar no Diário Oficial, as coisas. Você tendo uma empresa privada, simplesmente faltou uma bomba, o dinheiro está aqui, vai lá e compra. Então, isso é fundamental também nesse aspecto. Eu não estou dizendo aqui que precisa de ter uma empresa particular para atender o município. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que precisa de fazer de tal forma que funcione de uma maneira adequada. Então, de repente, eu não estou falando que, por exemplo, que essa Águas do Brasil vai ser a única empresa que vem aqui para substituir a Copasa. Não, precisa de fazer uma coleta de empresas que prestam esse serviço. E por que não? De repente, a Sabesp, que está no estado de São Paulo, ser convocada e ser convidada a participar da licitação aqui, mesmo sendo um órgão público estadual, mas todas as empresas bem estruturadas. E o sistema de saneamento, gente, deixa eu passar essa posição para vocês, é um sistema que dá retorno em termos financeiros, tá? Então, desde que bem administrado. Sim, tanto que a conta de água da população de Pará de Minas caiu depois que a empresa entrou lá e passou a oferecer um serviço muito melhor do que a Copasa oferecia. Teoricamente, alguém poderia dizer o valor subiu, né? Inclusive essa foi a informação que o Fred Ferramenta passou para o vereador Ademir, e o vereador Ademir, durante a audiência pública, falou: olha, lá em Belo Horizonte eu escutei essa história do Fred Ferramenta, que é um dos diretores da Copasa em âmbito até estadual. E lá em Pará de Minas nós tivemos acesso a outra informação, não é? O superintendente Tiago Contagem, ele mostrou para nós os números e disse que o valor, na verdade, diminuiu, salvo engano, 20% até. Não sei se eu estou enganado, ou menos que isso. Simplesmente é o seguinte, ou diminuiu 3%? Quando assinaram o contrato, um dos itens do contrato dizia o seguinte: a conta vai ser mais baixa do que o que eu estava tendo até agora. Então, lá quando começou, há 5 anos atrás, a tarifa estabelecida lá foi 3% abaixo que 3%, isso mesmo. Aí o que aconteceu, uma coisa interessante, só que nesses 3, 4, 5 anos que estavam lá, não estou lembrado no momento quantos anos são, estava estabelecido também no contrato como ia ser feito o reajuste. Aí, um comparativo com a Copasa. No momento em que a empresa começou o serviço, a conta era 3% mais barato. Hoje, a conta é 23% mais barata. Porque os reajustes de conta que a Copasa deu foram muito superiores aos reajustes de conta que foi estabelecido no contrato da empresa. E a empresa foi... Tem outros aspectos também, tem perguntas dos nossos vereadores lá que vêm condizentes com o momento e com aquilo, uma preparação àquilo que vai acontecer. Tiveram também, por exemplo, aspectos com relação ao questionamento que houve lá na cidade, que é normal. E aí a gente tem de tomar muito cuidado. Muito cuidado, eu vou dizer o seguinte sistema para vocês. Hoje nós temos um sistema aqui da Copasa que só cuida de água. No momento em que vier uma empresa aqui que vai cuidar de água e de esgoto, você não pode esperar que o preço vai ser o mesmo, porque ele vai estar prestando uns outros serviços que hoje a Copasa não presta. Como se fosse uma outra empresa prestando uma coisa que não existia. Você tem água, luz e esgoto, né, seu Domingos? Isso, aí de repente... Não é a conta de água que vai aumentar, é uma conta nova que vai chegar, que é a conta de esgoto. A natureza agradece, vamos dizer assim. Por exemplo, é o serviço que você tem de devolver uma água para o rio de condições que daqui a uns anos vão estar pescando de volta nesse rio. É uma coisa extraordinária isso e tudo. Então, alguém tem de pagar por isso. E o investimento é muito grande para que isso venha acontecer. Seu Domingos, já caminhando para o final aí da nossa entrevista, eu queria que o senhor destacasse também algo que nós vimos com relação aos reparos no asfalto que são feitos a partir do momento que a empresa lá tem algum tipo de... faz alguma obra na via pública.
Eu venho de uma empresa, uma estatal lá de São Paulo, e a gente trabalhou muito nessa área. E você vê, quando eu deixei lá, questão de 15, 20 anos, nós já usávamos um outro expediente. Qual que é o que nós usávamos como critério lá tudo? Toda a manutenção que teve, ou mesmo as redes novas, enquanto você não tinha condições de você ter o asfalto para cobrir, então não é porque você não tem asfalto que você vai deixar lá tudo na terra. O que nós fazíamos? Nós já deixávamos a base compactada e pronta, e já com uma camada de concreto, de argamassa, vamos dizer assim, de tal forma que deixava uns 3, 4, 5 centímetros, de acordo com o pavimento que encontrava no local, para ser substituído depois. Mas você já, no momento em que você já deixava, saía com as máquinas de lá tudo, você já deixava o negócio já com um degrauzinho, digamos, desses 3, 4, 5 centímetros, tá? Mas já sem o perigo de você ter aquele material que você colocou lá dentro simplesmente contaminado. Vamos dizer, no momento que você vai consertar um vazamento de água. Quando você está com vazamento, aquela terra que está ali do lado, já está tudo, virou um barro, virou uma coisa, já está contaminado pela umidade, pelo problema que teve na recuperação. O que a gente fazia já, que era uma coisa muito importante, por exemplo, selecionava a terra. Então, por exemplo, se você está com barro, você não deixava nunca jogar o barro de volta lá. Eu não sei como que é feito aqui, mas é uma preocupação que a gente tinha naquele tempo. Então, nós já tínhamos uma equipe, um caminhão com terra do lado, já fazia compactação. Por que isso? Porque se você não fizer isso, se você fizer simplesmente o conserto da tubulação que está quebrada lá tudo, no momento em que você lá fazer o conserto do asfalto, às vezes aquilo que você fez até aquele momento está perdido. Você fazer tudo de novo. Então você vai ter de tirar aquele barro. Já pensou, um barro que já estava fora da valeta, você vai ter de tirar e você joga lá tudo para aguentar uns dias. Aí você vai ter de voltar lá, tirar tudo aquilo para pôr uma terra boa, para fazer uma base, uma coisa adequada para que isso venha acontecer. E mais uma vez eu volto aí, por exemplo, a questão quando eu falei do órgão público, não é sempre que você tenha um asfalto para jogar ali logo de imediato quando acontece o buraco. Mas se você tiver condições de deixar pronto, se você chegar lá e jogar o asfalto, é outra situação. Mas lá o superintendente, o Thiago, ele contou pra gente que se fizer o buraco cedo, à tarde tá corrigido. O problema. Na Sabesp, eu trabalhei em Franca, e em Franca é considerado um exemplo para o Brasil. Se nós trabalhássemos, por exemplo, com uma rede de água numa calçada, e essa calçada tivesse um tipo de pavimento diferente, por exemplo, você passa numa calçada, cada proprietário usa um tipo de ladrilho diferente. O que a gente fazia? Nós só iríamos cavar a rua ali para poder fazer o serviço depois de que nós tínhamos feito um levantamento de todos os tipos de ladrilho que tinha lá, já tinha comprado todos os ladrilhos, deixar o ladrilho pronto do lado, de tal forma que você fazia um serviço de manhã, quando você passava de tarde, as calçadas estavam tudo prontas, do jeitinho que estava cedo. E já foi feito o serviço. Teve gente, eu tive problemas assim, tipo, por exemplo, tive pessoas acompanhando os meus serviços lá tudo, que eram fiscais. Eles chegaram e falaram assim: olha, hoje está programado uma rede em tal lugar. Eu falei, tá bom. Me leva nesse lugar, quero ver como é que tá. Aí quando chegou lá, eu mostrava para ele, foi nessa calçada aqui. Ele falou, mas a calçada tá pronta. Eu falei, então, mas o serviço foi feito aqui hoje. Então, se o negócio é bem estruturado, se você tem uma estrutura bem feita, você tem condições de oferecer o melhor para a comunidade. E isso acho que é essencial nas coisas. Deixa eu só puxar uma coisa. Agora eu não vou falar não como técnico, tá? Mas eu vou dar uma complementação para você. A vinícola foi o único órgão de imprensa local acompanhando os acontecimentos. Não tinha nenhum outro órgão de imprensa. Não só acompanhando os momentos, na hora que está acontecendo, que tenha gente representante, que esteja lá acompanhando o serviço todo, mas entrando ao vivo no momento que a coisa estava acontecendo, do que gente que, por exemplo, se você tem imprensa que tem as suas restrições específicas, vamos dizer uns casos específicos aqui, por exemplo, a televisão, ela teria condições no momento que está acontecendo a palestra entrar ao vivo lá tudo e falar o que está acontecendo? Vamos dizer, os jornais têm condições de lançar uma edição extra daquilo que está acontecendo? Não. Nós temos condições de fazer essa prestação de serviço da vinícola. Não tem igual aqui no município de Andradas. Eu vou dar um outro exemplo
Você já falou, por exemplo, o problema do Marcelo Costa aqui já? Não, vai ser. Vamos encerrar com essa informação, seu Domingos. Então tá, mas eu vou adiantar, só para dar um exemplo. Hoje cedo nós tivemos daqui a pouco você vai abordar, mas eu vou até antecipar, mas é uma coisa que é interessante citar. Nós tivemos hoje o falecimento do irmão do Marcelo Costa. O Marcelo Costa ligou pra gente na hora, avisando aquilo que estava acontecendo. Os detalhes daqui a pouco vocês vão ouvir, porque ia adiantar ligar para qualquer outro órgão da imprensa e dizer que estava acontecendo? Não, no momento em que ele falou, nós já demos a publicidade, não é publicidade, mas comunicado à população daquilo que estava acontecendo. Só o rádio faz isso. E nós estamos ainda um pouquinho mais distantes, nós estamos procurando ser, vamos dizer, um idealista. O que nós participamos ontem, Sandro, foi, eu falo assim, uma caravana de legítimos cidadãos andradenses. Imagina, gente, 22 horas numa verdadeira odisseia em favor do saneamento básico e do meio ambiente. Então, no grupo nosso eram 9 pessoas. Estavam os representantes do legislativo, estavam funcionários da prefeitura e estavam alguns cidadãos idealistas que foram com a gente. Hoje, os outros órgãos não estiveram lá tudo, mas tenho certeza que foram todos convidados. Então, o pioneirismo da vinícola, que começou aqui em 86 com meu pai, continua até hoje. Nós continuamos oferecendo condições aos nossos cidadãos, aqueles que se interessam realmente saber o que está acontecendo no município e ter essa cobertura, vão ter de ouvir a vinícola. Os outros, se tiver, vai ter uma cópia de alguma coisa, porque nós tivemos lá tudo e nós fizemos. Estou direto parabenizando você. E dizer uma outra coisa também. Quando eu falo com uma verdadeira odisseia em favor do saneamento básico do meio ambiente, que extrapola o município, quer dizer o seguinte, esses benefícios que vão acontecer com os tempos, numa adoção mais adequada dos serviços que hoje são prestados pela Copasa, não é só o município de Andradas que vai agradecer. É o município de Santo Antônio do Jardim, que o rio vai chegar lá limpo. A região como um todo vai ser beneficiada. Então, na realidade, o que nós queremos dizer para vocês é o seguinte: isso que nós estamos fazendo, que nós estamos procurando trabalhar e dar nossa colaboração, eu tenho certeza que a natureza vai estar agradecendo todo esse serviço. Lembrar só uma coisa, esse foi um veículo que conduziu a gente, que nós tivemos condições de estar junto na caravana, mas outros veículos se juntaram a gente. Chegou o vice-prefeito, que hoje com compromisso em Belo Horizonte, mas ele chegou logo em seguida com o carro dele. O nosso prefeito hoje também é um trabalho aqui em Varginha, mas chegou lá no momento para fazer. Então eram representantes do executivo, eram representantes do legislativo e eram uma série de cidadãos que fizeram questão de dar com a sua colaboração com o município. E nós temos aqui o orgulho de dizer que nós também fizemos parte dessa caravana, e toda vez que o município, eu não considero isso como uma tarefa não, eu considero como uma filosofia de vida, e me dá muita alegria de poder participar e colaborar de uma maneira ou de outra por intermédio dos nossos microfones. Nós conversamos com o senhor Domingos Antônio Biasoli Salles, ele engenheiro da Sabesp, aposentado, que trabalhou muitos anos na empresa paulista e que participou ontem até como uma pessoa que compreende de maneira técnica o assunto para poder inclusive opinar junto ao prefeito Rodrigo Lopes, não é que não tem esse conhecimento técnico, mas que conhece muitas coisas ali do dia a dia, a parte prática, e está ouvindo pessoas que entendem. O vice-prefeito que o senhor citou, seu Domingos, o João Luiz Magalhães Teixeira, ele é engenheiro também. Então, assim, o próprio Ney, não é o nosso secretário aqui de obras e transporte, ele esteve presente ali, ele tem um conhecimento prático do dia a dia, dessa questão de obras. Deu uma entrevista muito boa, que nós levamos para o ar aqui do Claudinei, né? E falando sobre aquilo que ele conhece. O Ney, não sei quantos anos que ele tem ali de almoxarifado, eu acho que são mais de 10 ou 15 anos trabalhando ali, perdoe-me se eu estiver errado, viu? Mas então é ouvindo não apenas essas pessoas que foram a comitiva, mas também a população, seu Domingos, porque houve a audiência pública há alguns dias para tratar essa questão. Os vereadores de situação de oposição puderam se manifestar. Todo mundo está colaborando, e o vereador Regis Basso, ele fala durante a entrevista dele
que agora tem que estudar mais o tema para poder fazer um bom contrato e convida a população a se manifestar. Só complementar, então, você estava dizendo do João, né, do nosso vice-prefeito. Ele faz parte, ele é técnico também, e ele faz parte dos comitês de bacias hidrográficos aqui da região, lá em Mogi Guaçu, provavelmente também em Poços de Caldas. Nós temos uma característica muito interessante em Andradas, que pouca gente sabe. Nós fazemos parte de 2 bacias hidrográficas. Metade vamos dizer, uma parte do município, as águas que caem, vamos dizer, no nosso terreno, vai para metade, vai para o Pardo, e a outra metade vai acabar caindo no Mogi. Então, nós temos um fator, até uma responsabilidade maior. E a certeza de que, de uma maneira ou de outra, a cidade de Andradas também está prestando serviço, não ao município. No momento que está fazendo isso, está prestando serviço na região como um todo. E essa participação do corpo técnico da prefeitura, em função dos comitês de bacias, também é fundamental, e tenho certeza que no futuro vai colher os seus frutos de participação, de uma maneira adequada. Mais uma vez, e para encerrar, eu vou falar tudo. A natureza agradece tudo que está sendo feito.